Fala galera, beleza? Eu sou o Etano aqui no canal fazer mais um vídeo para vocês. Um vídeo hoje falando sobre os postulados de Bohr, né? Os postulados que resolvem os problemas do espectro de emissão, né? Do prisma, né? É basicamente um prisma, prisma mesmo, né? Finge que não, finge não, vou desenhar. Aí suponha que a luz branca está incidindo aqui nesse prisma aqui, né? Vamos supor que esse raio preto é um branco, né? E bom, aqui a gente vai ter a dispersão da luz branca, né? Vai disper aqui em várias cores, desde o ultravioleta até desde o ultravioleta até o infravermelho, né? E isso é o problema, né? O que é o problema, né? O problema da emissão, da emissão não, do que eu acabei de falar, que eu acabei esquecendo aqui, é, peraí, deixa eu pausar aqui que eu vou pegar o nome rapidinho. Bom, voltei, é o espectro de emissão, né, que era o nome que estava na minha mente, né? O espectro de emissão, o que é o espectro de emissão, né? O Bohr explica, né? Ele explica no postulado dele que os elétrons, ele não pode ter qualquer órbita, né? Se os elétrons tivessem qualquer órbita, o que ia acontecer? Do ponto de vista da mecânica clássica, suponha que isso aqui é um elétron suponha que isso aqui é um elétron, né? Do ponto de vista da mecânica clássica, tudo que tem tudo que tem radiação está perdendo energia, né? E se o elétron, vou falar aqui o elétron, ele está perdendo energia, energia carrega matéria, então ele está perdendo energia cinética mais uma energia potencial. Só que a energia cinética perdida por ele é uma energia associada ao movimento de órbita dele, né? E se ele está perdendo essa energia de órbita dele, né? Ele tende a fazer isso aqui, ó. Ele tende a colidir com o nosso próton, né? Próton e nêutron. Ele tende a colidir com o nosso próton e nêutron do ponto de vista da mecânica clássica, né? Então, eu quero que você esqueça a mecânica clássica e venha para o mundo da mecânica quântica, né? Que é os postulados de Bohr, né? O primeiro postulado, vamos começar a introduzir os postulados de Bohr aqui para não ficar muito grande o vídeo, né? Porque eu vou ter que deduzir a equação do raio de Bohr, a equação ondulatória para o raio de Bohr em função da velocidade, a equação da energia total é, para energia quantizada. Eu vou ter que deduzir tudo aqui. Eu não vou deduzir nesse vídeo, mas eu vou deduzir no próximo, né? O próximo que vem já é a dedução, né? Então, o primeiro postulado de Bohr, ele fala assim: um elétron em um átomo se move numa órbita circular em torno do núcleo sob influência de atração de natureza elétrica entre o elétron e o núcleo, obedecendo às leis da mecânica clássica, né? Bom, o que ele está dizendo? Eu fiz um esboço aqui para você ver, né? Ele está dizendo isso aqui basicamente, ó. O elétron, ele, para mim, a órbita é elíptica, tá? Mas é elíptica de excentricidade para as, pensa em gravitação, né? Órbitas elípticas de excentricidade muito baixa, tá? Mas aí, como é um postulado, né? Definiu, carteou, né? Como se fosse, né? Então tá. Isso é, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os elétrons, aqui é menos, tá? Tá menos, né? Os elétrons, eles são atraídos por uma força elétrica. Que força elétrica é essa? A força de Coulomb, né? É a força de atração entre duas cargas, né? É a força, e essas forças são perpendiculares. Ele tem uma velocidade tangencial aqui, ele vai fazendo a velocidade tangencial aqui. E aqui tem o raio, né? A órbita de nível 3, que são as órbitas que os elétrons podem ocupar, né? Então é isso. A órbita é circular e a força é do tipo elétrica e atrativa. Mas vem o segundo postulado, que não tem nada a ver com o primeiro, mas
eu fiz essa encenação só para deixar você um pouco aflito. O segundo postulado fala assim: um elétron pode se mover em uma órbita no qual o seu momento angular de órbita L é um múltiplo inteiro de h. Ao invés de infinitas órbitas que seriam possíveis, segundo a mecânica clássica, algumas órbitas são proibidas aos elétrons. Ou seja, na, passando para a forma matemática, o momento angular ele é um múltiplo inteiro da constante de Planck, é um múltiplo inteiro de h, que é a constante de Planck, vezes 2π, que é a circunferência que ele anda, né? Em que esse n é um número inteiro e natural. Bom, o que é momento angular, né? O momento angular ele é o vetor escalar L, ele é o vetor escalar L é igual ao momento linear vezes o raio. Pensa na velocidade angular, né? A velocidade angular a velocidade linear é a angular vezes o raio. Pensa no momento angular como se fosse isso, né? É o momento linear mv multiplicado pelo raio vezes o seno do ângulo, né? Em que esse seno desse ângulo ele é o escalar. Pensa nisso aqui. E aqui tá. Esse seno ele é o escalar desse aqui tá a partícula, né? Aqui está a partícula. E esse seno ele é o escalar, né, desse vetor, vou chamar V1, desse vetor V2, né? Então essa é a definição de momento angular que a gente vê lá em gravitação, né? Ou a gente vê lá em dinâmica do movimento circular, né? Isso é momento angular, beleza, galera? A gente usa muito aqui nos postulados de Bohr, né, na mecânica quântica aqui, só para demonstrar algumas coisas, só que a gente nem vai acabar usando o momento angular, né? Ou seja, essa parte aqui para a gente não é interessante, tá? Mas, como tá, é um postulado, você tem que saber, tá? E, bom, ao invés de órbitas infinitas, que seriam possíveis segundo a mecânica clássica, algumas órbitas são proibidas para o elétron, que nem o elétron, ele não pode orbitar aqui, nessa órbita aqui, não pode orbitar aqui, é proibido, ele não pode aparecer ali, para ele é como se não existisse, né? Por isso que a gente tem a mudança de órbita, né? Que a gente já vai falar. O elétron ele desaparece daqui e aparece aqui do nada, né? A gente fala que ele caminha a fins didáticos, né? Mas isso não acontece, ele aparece e desaparece, né? O terceiro postulado é: apesar de estar constantemente acelerado, o elétron que se move numa dessas órbitas possíveis não emite radiação eletromagnética, portanto a sua energia é total e permanece constante. Isso é, do ponto de vista da física clássica, diz que o elétron deveria estar emitindo radiação, né? Emitindo essa radiação, né? Só que a gente não sabe explicar ainda. Na real, tem até explicação, só que foge do scope desse vídeo, né? Que o Maxwell, né? Que criticava o Bohr, falando que enquanto ele orbitava o próton, ele devia estar emanando radiação, né? Só que o Bohr só cagou para ele, falou: não, cara, ele não faz isso, ele não faz isso. Mas por que, Bohr? Eu não sei explicar, ele só não faz. Ele consegue orbitar sem emanar radiação, sem emanar energia. Olha que coisa doida, né? É isso que intrigou os físicos da época. O Maxwell até ficou nervoso, mas fazer o que, né? É o postulado do Bohr. Bom, é isso. O quarto postulado, ele é, diga-se de passagem, muito simples, né? Na real, todos os postulados são muito simples, né? O que acaba, o que acaba mexendo com a cabeça dos estudantes é as demonstrações, né? Vamos lá. É emitida radiação eletromagnética, que é o fóton,
Se um elétron que se move inicialmente sobre a órbita de energia total E mudar seu movimento descontinuamente de forma que se move numa órbita total de energia EF, a frequência da radiação emitida F é igual a EI menos EF sobre a constante Planck. O que é isso? Está me dizendo? Está me dizendo que o elétron vai mudar de órbita, né? E como que o elétron muda de órbita, né? Ele usa meio que um princípio ali, né, da ação e reação, né? Mas não é isso, não parece, né? Ou seja, ele emana um fóton e ele ganha, sei lá, uma velocidade, ele muda a sua órbita, né? Mas não é isso que aparece, né? Não é isso, e não é assim que funciona, né? O que acontece aqui? O elétron, a gente sabe que existe camada muito específica. Deixa eu ver quantos minutos tem o vídeo. 10. O elétron ele tem camadas muito específicas, né? Ou seja, o elétron ele só pode estar em certas camadas, né? Ele não pode estar em qualquer camada, porque senão acontece isso que a gente viu aqui, né? Ele colide com o próton e a gente não existir, porque o elétron é matéria, né? Mas o que que isso está me dizendo? Está me dizendo que se o elétron quiser mudar de uma órbita é, menos de uma órbita, se ele quiser mudar para uma órbita mais energética para uma órbita menos energética, ele tem que emanar um fóton, né? Ele vai emanar fóton, que a gente chama isso aqui de radiação, né? Radiação, peraí, deixa eu fazer um gamazinho bonitinho aqui. Isso aqui é a famosa radiação. E quando ele recebe essa. E detalhe, tá? Essa radiação ela tem que ser um valor muito específico, muito específico. Ela tem que ser um valor muito específico mesmo. Ela não pode nem passar de x e nem ser menor que x. Ela tem que ser vamos supor que ela tem que ser a coisa perfeita para ele emanar, tá? Se não for a coisa perfeita, ele não vai emanar, ele vai continuar ali na sua órbita. Pode ser maior, pode ser menor, que ele não vai emanar. Bom, então ele emana essa radiação eletromagnética e muda de órbita, mas ele não, lembra que a gente falou que ele não pode percorrer essa órbita aqui? Ele só desaparece aqui e aparece ali do nada, né? E se ele quiser voltar para a órbita, como é só fazer o caminho inverso. Se ele quiser voltar para a órbita, é só ele adquirir. Espera aí que esse fóton ficou muito feio. Adquirir um fóton, né? Adquirir radiação, que ele desaparece e aparece ali do nada mesmo, tá, galera? Do nada naquela órbita ali, né? E, bom, esses são os postulados de Bohr. O vídeo que vem adiante é o mais importante. Isso aqui são só coisas que você tem que saber para não ficar perdido, tá? Eu já volto com o vídeo próximo, né? Falou, um abraço!